bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Hunziker. Eu sou o Pet Games. E eu sou o Clayton. E hoje, meus amigos e amigas, é dia de entrarmos aqui nos animes Josei, que, olha, faz tempo que a gente não grava algo desse gênero. Vamos falar Josei que é muito bom. Nossa, cara, ele atrapalhou a minha abertura pra fazer essa piada. Eu sou um cara triste às vezes. Eu não sei o que está na Bíblia, eu sei que será maravilhoso. Vambora. Será maravilhoso, porque hoje vamos gravar sobre Journal with Witch, um anime aí que estreou na temporada de inverno de 2026, no comecinho deste ano. Estava ali passando junto com Frieren em segunda temporada, junto com Jujutsu Kaisen e o Culling Game Arc lá, parte 1. E assim, voando baixo, né? Entre gigantes. Porém, gente, merecido aqui, trazendo o Animes Overdrive, eu enchi o saco, eu perturbei os meus amigos, falei, caralho, a gente precisa gravar, obriguei todo mundo a assistir, procuramos gente que inclusive tinha assistido pra gravar, ninguém assistiu, Claytonzinho assistiu, falei, maravilhoso, então tá aqui conosco pra gravar Journal with Witch e evangelizar esse anime pra vocês. Eu já tô até queimando o meu espírito positivo com a obra, né? Mas é isso. Novamente, Clayton, diretamente do Japão, conosco. Clayton, bem-vindo novamente. Opa, aí ansioso participar mais uma vez e apenas um pequeno comentário. Você citou aí que o anime que a gente vai falar hoje estreou com Gigantes. E que, falando no off, arrisco dizer, é o melhor, tá? É o melhor. Eu tenho opiniões fortes pra falar aí depois do nosso... mas assim, depois a gente conversa mais, mas já soltei aqui. Eu sou time Clayton, foda-se. Eu sou time Clayton. Eu também. Eu tô com o Clayton. Eu sou muito time Clayton. Se o Clayton tá do lado, eu tô do outro. Mentira, tô esse time Clayton. Que babaca. Literalmente, né? Tá no Japão, e eu tô no Brasil, né? Ah, entendi. Mas antes da gente começar o nosso programa, aquele recadinho dizendo pra você, eu querido que curte o nosso podcast e pensa como você pode nos ajudar. Apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também cola lá na nossa página do Spotify, no nosso feed, e nos avalie com 5 estrelinhas, pra gente continuar batendo recordes e mais recordes. E também cola lá no nosso YouTube e nos siga. Vocês não estão nos seguindo no YouTube. Nos siga no YouTube, senão eu vou começar a fazer ameaças igual o Luiz faz lá no Papo de Louco. E tá ficando feio esse negócio aí. Vou começar a ameaçar essa desgraça do programa. Semana que vem não vai ter mais programa assim que as metas não forem batidas. Então, enfim. Não, a gente lança só no YouTube daí. Aí você tem que seguir no YouTube lá pra assistir, entendeu? Que se foda. Vou começar a fazer isso. Lançar um dia antes no YouTube. Excelente, excelente. Mas olha só, dessa forma que você pode nos ajudar. E aí você, Luiz Hunziker, que tá no Brasil, diferente do Clayton que tá no Japão, como ouvinte pode nos ajudar também. Essa mistura do Brasil com o Egito, né? Então estamos aqui agora pra falar pra vocês, assim, você quer ajudar a gente? Você pode ir lá seguir no YouTube, você pode dar 5 estrelas no Spotify, você pode seguir a gente no Spotify, mas se você tiver dinheiros e falar assim, poxa, o que eu faço com esses dinheiros? Você pode ajudar o Overdrive com seu dinheiros, apoiando a gente no nosso projeto, no catarse.me/animesoverdrive, nosso financiamento coletivo, que nada mais é do que uma tentativa nossa de pagar as contas, né? Porque tem esse detalhe técnico, tipo, nada é de graça aqui. Aí vocês acham que é de graça? Você acha que o Spotify, ele faz caridade ali? Que não, tudo tem custo, cara. E a gente tem que manter esse podcast vivo e de pé. E somente com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Pense que cada R$1 que você ajuda faz muita diferença mesmo, assim. Assim, se a gente tem, sei lá, se 1000 pessoas doarem cada uma R$1, vai ser muito dinheiro. Então, fica a dica aí pra você ajudar. E os tiers de apoio vão dos mais simples até os mais completos, com benefícios, né? Desde participar do nosso grupo de apoiadores, até mesmo escolher temas, que inclusive, reza a lenda que em breve voltaremos a falar de temas de escolhas de ouvintes aí, né? Já tem, eu acho que na agenda quem é diamante tá sabendo, já tá sapecando iaiá aí nas escolhas. E aí você consegue participar do nosso grupo, ajudar nesses apoios, também a escutar podcasts exclusivos que só são lançados lá. Cara, assim, se fosse você, eu não vou falar mais que vai ser spoiler, né? Tipo uma sociedade secreta, eu não posso ficar falando muito, então você tem que ir lá clicar, pagar pra ver. Se você pagar pra ver, você vai saber o que tem lá. Maçonaria Overdrive. Maçonaria Overdrive. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast.
Makio Kodai é uma romancista de 35 anos que não gosta de contato social com outras pessoas. Ela adota sua sobrinha de 15 anos, Asa Takumi, depois que os pais de Asa, incluindo a irmã de Makio, com quem ela não tinha contato, morrem em um acidente de carro, e a partir disso começa nossa singela e belíssima história de Journal with Witch. Só complementando a abertura do pad, o Ikakuniki, que é o Journal with Witch, ele é baseado em um mangá da Tomoko Yamashita, que foi lançado de 2017 a 23 lá na Feel Young, que é uma revista da Shodensha. Teve 11 volumes e teve também filme já, um filme live action lançado no passado aí, que conta um pouco dessa história também. Mas agora essa animação teve 3 episódios, como o Lobato falou, na temporada de inverno aí, do estúdio Shuka, da Mangueirinha ali. Então, cara, baita adaptação, tá? É isso, o Estúdio Shuka, que é o mesmo estúdio que produziu o Durarara, então assim, boa referência, tá? Bom estúdio. E, cara, eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente vai falar muito, eu acho que esse primeiro bloco, inclusive, vai ser um bloco muito importante, porque, como eu disse inicialmente, né, o Clayton concordou comigo, esse anime passou muito baixo do radar da maioria das pessoas. E assim, no grupo de apoiadores do Overdrive, eu tava lá, tipo, a temporada inteira falando, gente, esse anime aqui é muito especial. Teve várias pessoas do grupo, inclusive, que estavam acompanhando, estavam gostando muito, inclusive vocês vão gostar muito desse podcast, com certeza devem estar felizes agora. E, cara, só que assim, as pessoas não estavam comentando, Clayton. As pessoas não estavam falando dele. Tanto que quando terminou, eu percebi um certo movimento na comunidade internacional, saca? Tipo, gente de outros países e tudo mais, e em Twitter, etc, e Instagram, comentando muito sobre como esse anime foi especial, saca? E uma pérola escondida na temporada. E aí, tipo, eu já queria começar falando, obviamente, que a minha fala forte, que eu acho que é o que você falou, é que, cara, ele pra mim foi tranquilamente o melhor anime da temporada de inverno, numa temporada que a gente teve Frieren, numa temporada que a gente teve Jujutsu Kaisen. Esse anime, Journal of Witch, Kokuniki, cara, ele me arrebatou. Ele foi uma coisa, assim, surpreendente. Então, a minha missão hoje é fazer com que você, ouvinte, que não assistiu ainda esse anime, vá assistir. E se você assistiu, você evangelize esse anime para mais pessoas, porque puta que pariu, que anime. Cara, eu ouso dizer, além de que foi o melhor da temporada, eu ouso dizer que, sim, top muito alto de vários animes, assim, da história, assim. Por uma questão de diversos fatores, que são a animação muito bonita, a história é linda e maravilhosa. Eu acho que a temática que a gente tem ali é uma temática que hoje, eu acho ela muito importante pro momento que a gente vive hoje do mundo como um todo, essa coisa que a gente tá ficando cada vez mais separado, as coisas estão cada vez mais afastando a gente de estar rodeado de pessoas importantes e pessoas que cuidam da gente, assim como nós prezamos em cuidar dessas pessoas ao nosso redor. E a gente já começa também falando que o nome do anime, ele tem uma grande diferença de traduções, assim, do que é o nome dele ocidental pro nome dele original. O Clayton, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas o Ikokuniki, ele tem mais um sentido de o diário de uma terra distante, né? Uma terra longínqua que faz mais sentido junto com a temática do anime do que necessariamente o diário de uma bruxa ou o diário de uma feiticeira, alguma coisa desse tipo, né, Clayton? Eu já comento sobre essa parte que o Pet falou, mas só pra reforçar o que o Lobato tinha falado, que realmente, assim, na comunidade brasileira que costuma consumir anime, mangá, eu não vi nenhuma pessoa sequer falando. A forma como eu ouvi falar foi que eu fiquei sabendo que tinha o live action, né, em japonês, e aí depois eu vi em comunidades gringas falando sobre esse anime. Então, assim, realmente eu não sei porquê, mas ele não teve uma exposição e uma divulgação boa aqui no Brasil, no caso. E isso daí é uma pena, então acho que esse podcast vai ser melhor ainda por isso, que a gente vai conseguir espalhar a palavra sobre esse anime tão bom que realmente passou despercebido para os brasileiros em geral. Mas se você for procurar, tem muito conteúdo em inglês, review, análise, porque realmente foi algo que ressoou forte no
Ocidente também, apesar de não ser tanto na América do Sul. Mas aí, voltando no que o Ped tinha falado, sim, tem essa diferença, né, da tradução. O nome mesmo original em japonês é Ikoku Nikki. Ikoku é como se fosse país estrangeiro, terra distante, tem essa tradução assim, e aí Nick é basicamente diário, acho que muita gente já deve ter essa ideia por conta de Mirai Nikki, né, que é um anime que foi famoso durante muito tempo, então assim, acho que o texto original, ele passa melhor essa vibe, né, do que é o anime em si. Eu acho que ao longo do episódio, com certeza, a gente vai desbravar por que seria esse diário de um país distante, diário de uma estrangeira, né, com certeza. Tanto que nas transições de meio de episódio, né, sempre aparecia ali uma legenda com, em tese, essa tradução mais correta, né? Aparecia lá, diários de uma estrangeira, né? Tipo, isso é interessante mesmo. Mas é legal a gente falar isso depois, porque isso se conecta, eu acho, muito bem com a história, inclusive, até essa justificativa do nome. Uma parada que me pegou muito desse anime, né? É que a gente veio de uma leva legal aí, né? Boa Noite Pum Pum, lendo Boa Noite Pum Pum, daí vem no Journal of Witch, assim, histórias... A gente tá numa vibe drama, né? Estamos numa vibe dramalhão, assim, né? Tamo nessa vibe. Nossa temporada de drama. Mas, brincadeiras à parte, assim, Journal of Witch, ele é um anime muito sensível. Quando o Lobato falou, eu não esperava que ele fosse ser tão sensível nos temas dele ali. Quando eu falo sensível, não só de tratar de temas sensíveis, que ele trata muito, né? Como a sinopse que o Ped falou. Ele trata de luto, trata de perda, trata de você aprender a lidar com uma nova vida, lidar com novas situações, com pessoas, né? Que é uma das principais dificuldades que a gente tem no dia a dia, é lidar com pessoas. A gente acaba sendo obrigado a lidar com pessoas, às vezes a gente não quer ter que lidar com pessoas, né? E a gente tem muito isso sendo explicitamente mostrado na obra, quando a gente vê a Makio tendo que lidar com a presença da sobrinha da Asa lá, por conta disso, né, que não é uma situação que ela estava querendo, ela não buscou ativamente por aquilo, mas a principal questão que ele trata, que eu falo da sensibilidade, é como ele trata isso de uma forma muito, eu vou falar real, mas não necessariamente positiva. Real a palavra, mas é positivo, olhando... É muito honesto, né? Com uma lupa, Honesta é boa palavra. medindo com uma régua isso de uma forma muito honesta, porque ele poderia muito bem, até é engraçado que o primeiro episódio eu assisti com a minha amiga, com a Juni, beijo Juni, a gente assistiu junto o primeiro episódio, e quando a gente assistiu, ela falou assim, nossa, isso aqui pode descambar pra uma coisa muito melodramática, verdade, ou pra uma coisa muito de aprendizado, de crescimento, né, do coming of age, muito assim. E ele vai pra esse lado, ele vai muito pra esse lado do amadurecimento, e eu acho que isso aqui é muito legal. Ele não explora a tragédia como sendo o motor, a motriz da história. A tragédia é o ponto focal inicial, mas o que move a história são as relações. São o que aqueles questionamentos trazem pros personagens, como eles se enxergam naquelas situações, como que a vida deles é mudada e como eles têm que se adaptar para novas situações, e eu acho que isso é muito bonito e muito valioso. Porque não é uma história sobre o passado, é sobre o futuro, é sobre o que eles vão fazer dali pra frente com a situação que aconteceu, né? Com a vida deles, né? E até é engraçado você falar isso, Luiz, da questão do coming of age, né? Porque o coming of age, tipo, porque eu não acho que numa tradução livre seria amadurecimento, né? É um tipo de gênero de histórias, né? Tipo, em narrativas, em filmes, animes e livros, etc, né? O próprio Pum é sobre isso até, se for ver, né? Pum também é um coming of age, tipo, geralmente é um gênero que tá misturado ali junto com Slice of Life, né? Só que no geral, né, o coming of age, e isso me fez pensar muito nessa experiência de assistir esse anime, o coming of age geralmente são histórias exclusivamente que estão falando ali sobre adolescência, né? Porque geralmente é o período da nossa vida que a gente tá descobrindo coisas novas e a gente tá vivendo tudo pela primeira vez, né? Tipo, tem todos esses sentimentos. Então eu acho que tem muito esse destaque. E aí a parte mais legal, acho que, desse anime é que ele mostra que o coming of age, né, o amadurecimento, na realidade, ele é um processo constante na vida.
E ele tá acontecendo sempre, inclusive, na nossa vida atual, na vida adulta. E por isso eu acho que é muito valioso o que o anime faz, porque a gente, de um lado, tem, de fato, a Asa, que é a nossa personagem adolescente, que é a menina que perdeu os pais e tá lidando com luto, ao mesmo tempo que está passando pela adolescência, um período de construção de identidade e conhecer os próprios interesses, e tem todas essas coisas, né? Tipo, enquanto ela tá vivendo esse luto. Mas a gente também tem um foco muito grande na Makio, que é a tia dela, que é uma adulta de 35 anos, que tá acolhendo a sobrinha e passando a viver uma nova experiência na vida dela, saindo da zona de conforto, né? E descobrindo novos paradigmas da vida dela, tipo, e coisas pra acontecer e tudo mais. Então, eu gostei demais já de cara na experiência desse anime. Já, isso aparece muito rápido, né? Já ali no primeiro, o Luiz mencionou nessa experiência do primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio, pra mim, ele já me abraçou muito nesse sentido, saca? Tipo, de perceber que, cara, tem um negócio especial rolando aqui. E quando você, sei lá, não sei como vocês ouvintes fazem, mas às vezes tem gente que passa pela regra ali dos 3 episódios, né? Pra saber se continua. Cara, você vê os 3 primeiros episódios, velho, você já sente o que o anime quer. O que o anime quer conversar e tratar. E até o tom disso, né? Então, cara, eu gosto muito dessa leitura do Coming of Age misturado, porque daí eu acho até que, de uma certa forma, a gente gosta de ver um Coming of Age adolescente? Óbvio, todo mundo viveu isso, né? Mas, cara, todos aqui são adultos, né? Tipo, eu inclusive, acabei de fazer, tem poucas semanas, 35 anos de idade. Olha E aí, maluco, Nossa verdade. Makio. Nossa Makio aqui. eu sou a nossa Makio, eu sou a Makio do programa aqui. E maluco, assim, sendo muito sincero, me bateu uma crise existencial fodida do caralho na semana do meu aniversário, dos 35 anos, e pensar nas coisas. Porque a grande realidade é essa, né? A gente tá o tempo inteiro se redescobrindo e descobrindo novas fases, e eu tô vivendo na minha vida uma fase de mudança muito grande desde o ano passado, esse ano. E aí você vai vivendo essas paradas, e uma das coisas que eu senti muito forte é justamente essa parada do caralho, né? Tipo, a vida vai mudando e, tipo, eu tô aqui vivendo transformações agora com 35 anos, e sei lá, talvez eu esperasse ter uma expectativa algum dia que com 35 anos talvez as coisas fossem mais estáveis e mais sólidas, mas a realidade é que não é, a vida não é, né, tipo, sólida e estável, a vida tem altos, tem baixos, tem momentos bons, tem momentos ruins, coisas acontecem, coisas que estão fora do nosso controle, né, e cara, esse anime, eu sinto que ele me abraça nos meus 35 anos. Eu sinto que ele abraça, tipo, diferentes fases da vida. Essa que é a grande realidade, saca? Eu acho que isso é o que faz ele, em muito, ser especial, sabe? E eu acho que, assim, ele pega muito no contrapé quando você começa a assistir, porque você já começa achando, assim, no primeiro episódio, com a sinopse, que vai ser algo muito focado e muito sobre luto, esse processamento e a dificuldade disso. E, na verdade, o que eu acho mais genial sobre toda a obra é que o luto é um dos temas que ele fala. Não, eu arrisco dizer que não é nem o principal, né? E eu consigo enxergar, na verdade, toda a obra como uma grande crítica à sociedade contemporânea e, sobretudo, à sociedade japonesa em si. Pode ser algo que eu explore melhor quando a gente estiver conversando com spoilers, mas, assim, pra mim, eu acho que talvez o grande foco desse anime seja fazer uma crítica sutil à sociedade japonesa como um todo. Né? Então, assim, aborda luto, aborda amadurecimento, a coabitação de pessoas, e eu acho que um dos pontos principais também, que é algo que está muito enraizado nessa sociedade japonesa, é a divergência, né? Essa, na verdade, é a dualidade entre você chamar ou não atenção, que eu acho que esse tópico de chamar atenção, ele fica mais claro, mais pro final do anime, com a nossa protagonista, mas ele vem sendo desenvolvido desde o primeiro episódio. A construção da identidade como um todo, né, também é uma questão muito... O Japão, ele é um país que... A gente tem essa imagem sempre de um país que ele tem uma busca constante por objetivos claros, mas não uma busca por identidade em muitos aspectos, né? As pessoas não... É até engraçado pensar nisso, porque o Bato falou da questão da crise dos 35 que ele teve aí. Eu também tive uma crise aí, né? 33 aí, um pouquinho antes. Mas que mudou muita coisa na minha vida.
Mas é uma questão que acontece muito com a gente, é a gente olhar, às vezes, pro passado mesmo, né? Eu, pelo menos, faço muito isso. E ficar tipo, cara, eu queria estar aqui. Eu queria ter chegado nesse ponto. Esse era meu objetivo. Ou a vida foi me levando e eu cheguei Total. aqui. Eu até uma parada que é engraçado que... Eu não sei vocês, né? Vocês sempre tiveram intenções de carreira profissional e tudo mais que vocês têm hoje. Porque eu não. Quando eu tava com meus 16, 17 anos, meu sonho era ser diplomata. Eu queria ser um diplomata. Era meu sonho de carreira profissional. Mas eu nem arranhei a superfície disso, entendeu? Porque a vida me levou pra outros caminhos. E hoje, eu me sinto bem naquilo que eu faço. Mas foi importante pra mim construir esse objetivo, esse, entre aspas, que nunca foi um sonho, tipo, queria aquelas pessoas meu sonho é passar em medicina. Não, nunca foi meu sonho. Mas era meu objetivo, eu queria, era onde eu falava assim, cara, é onde eu acho que eu vou me encaixar e vou seguir minha carreira profissional, porque eu gosto de línguas, gosto de viajar, eu gosto disso, daquilo. Mas não aconteceu. E aí fica aquela sensação de um misto de frustração, mas ao mesmo tempo de orgulho, né? Porque eu conquistei outras coisas que talvez eu não conquistaria naquela situação. Eu fiquei bem surpreso, assim, com a série, porque o Lobato comentou do negócio dos 3 episódios e eu claramente tava assistindo e eu entendia pra onde tava indo, mas ao mesmo tempo a minha cabeça não queria, tipo, se prender a um tipo de estrutura ou um tipo de fórmula pra série, assim, e tava tão interessante ver o desenvolvimento das duas, né, tanto da Makio quanto da Asa, assim, em ver pessoas tão diferentes, mas aprendendo a lidar e a dividir um espaço também, o que no Japão, tipo, tá bom que hoje em dia a gente tem com qualquer kitnet em São Paulo que é 3 metros quadrados. 3 mil reais. Mas lá no Japão também não é muito diferente, né, nessa relação aí com casas tão pequenas e dividir uma adulta feita com uma adolescente que acabou entrando na vida dessa adulta por questões não muito controláveis e aí a partir disso conseguir criar um relacionamento, criar uma afeição, criar um ritmo, criar uma rotina entre as duas ali, né? O Cleiton tava comentando sobre os temas que são abordados, né? Que tem o luto, tem o crescimento, tem a ressignificação também, que é muito importante dentro desse contexto aqui, que é tentar entender como que uma coisa pode ser ressignificada na sua vida e que a Asa não está fazendo aquilo sozinha. Então, a Makio, mesmo ela tendo os seus 30 e poucos anos, e como vocês bem comentaram, o Coming of Age, nesse caso, o Age continua coming, entendeu? É tipo o tempo todo. Quando você tiver 80 anos, o Age vai continuar coming, tá ligado? Ela vai continuar vindo. Exatamente, vai tá chegando, você vai estar aprendendo, você vai estar ensinando, você vai estar compartilhando experiências, você ainda vai estar se reinventando, principalmente. Então, por exemplo, o Luiz, que quando ele era mais novo, ele tinha vontade de ser diplomata, ainda pode chegar a época do Luizão sendo diplomata, tá ligado? Talvez, né? Tomara que não. Ela pode chegar daqui 20 anos, da humanidade. Tomara que não. Dá um estalo na cabeça do Luizão ali, fi. Vou virar diplomata agora, tá ligado? Isso aconteceu Acabaria muito com todas as guerras. Isso aconteceu muito com a Mila também, assim. A Mila tava passando por uma situação de trabalho que não estava legal, ela saiu do trabalho e ela teve esse receio de, tipo, começar uma coisa do zero, ou meio que, né, sair de um trampo estável. Um trampo, né, sair de um lugar onde tecnicamente era estável pra você começar uma aventura nova, é sempre assustador, né? Então é sempre um medo, assim, é sempre você na frente de um precipício não sabendo o que fazer, pra onde ir, o que fazer, se devo seguir em frente, e nessas horas ter pessoas que se importam com você ao seu redor sempre é muito determinante, né? Sempre é muito importante ter essas pessoas que vão estar te apoiando e vão estar incentivando que você continue em frente, é muito importante. E aqui, nesse ponto, eu já queria até puxar um pouco esse holofote pro que é a construção dessas duas personagens, né? Tanto da Makio quanto da Asa, assim, né? Porque a Asa, ela age exatamente como nós esperaríamos que um adolescente agisse, né? Uma criança que ainda não tem necessariamente todo o conhecimento e a experiência de poder lidar com uma situação dessa que, tipo, pode acontecer literalmente com qualquer pessoa a qualquer momento, tá ligado? Tipo assim,
Deixa eu bater na madeira, mas, tipo, isso é uma parada que pode acontecer literalmente daqui a pouco na minha vida, na sua vida, na vida do Lobato, na vida de todo mundo, assim. Então, perder pessoas e vai acontecer na vida de todo mundo, independentemente do que você faça, do que você queira, do que você deseje, do que você trabalhe, do que você invente pra sua vida, todo mundo vai acabar passando por isso. Né? E eu fiquei muito surpreso com o personagem da Makio, né? Nesse caso, assim, é dela ser uma pessoa que eu não vou colocar ela no patamar de responsável, mas é a pessoa que, de maneira mais lógica, ela se propôs e se entendeu como a pessoa que deveria cuidar da Asa. Então, como uma questão quase de ética, talvez, seria a palavra nesse caso aqui, de ética. Então, assim, por um lado ético, eu sou a tia, eu sou a responsável por essa garota e eu preciso providenciar para ela o básico do básico de uma estrutura para que ela possa se entender neste meio, neste turbilhão em que ela se está, que ela pode não estar entendendo neste primeiro momento o que é que está acontecendo ou o que ela deve fazer ou o que ela deve pensar, mas que com o tempo ela vai conseguir se encontrar se ela tiver essa estrutura ao redor dela. E eu fico tipo, cara, eu ficava o tempo inteiro, assim, todos os diálogos que a Makio e a Asa tinham, assim, eu falo assim, Makio, para de ser tão adequada. Para de ser tão adequada, que inferno, cara. E, tipo assim, a Asa também acaba tendo um pouco dessa impaciência nesse sentido, porque, querendo ou não, é o sentimento que você tem quando você está com uma pessoa que ela não te diz o que fazer. E nós somos ansiosos para que as pessoas digam. Altamente permissiva. As pessoas querem que sejam dito o que elas têm que fazer, porque se elas têm que pensar por si só é mais difícil, né? Se elas têm que raciocinar, se elas têm que processar sozinho, é sempre muito mais difícil, né? E a Makio, ela se coloca nessa posição de tipo assim, eu não vou interferir na sua vida, eu vou te dar o que você precisa para conseguir lidar com este momento. Nada vai te faltar. Comida, um teto, proteção, a escola você não vai deixar de ir. Se você estiver se sentindo mal, não tem problema, tá ligado? Então, tipo assim, sempre tem um negócio que é tipo assim, ela é legal demais. Não legal demais porque isso parece pejorativo e eu não quero levar pra esse lado, tipo assim, nossa, que horrível que ela é boa demais. Ela né? é sempre legal. Não, o Lobato colocou a palavra correta, ela é adequada. Ela e é ser adequada. adequado é um ponto extremamente positivo. Só que pra Asa não é necessariamente positivo, mas com o tempo ela vai entendendo. É que uma coisa que eu acho que é interessante nessa dinâmica dos personagens, e que eu concordo demais, é que essa dinâmica educacional, ela é muito bonita de se ver, essa construção, né, entre as duas. E eu acho que a Makio, ela tem uma questão que, pra mim, faz muito sentido, porque em um primeiro momento você pode pensar, né, porra, mas que adulto responsável demais, sabe? Que adulto adequada demais. Só que, na realidade, a Makio, ela é uma pessoa extremamente objetiva, extremamente pragmática e fria em um certo ponto. E ela tá vivendo uma coisa diferente da Asa, porque a Makio, ela é a irmã dela que faleceu. Só que ela não gosta da irmã. Então ela não tem esse sentimento de luto rolando ali na vida dela, ela nem tem nada. pontos instintos dela até mesmo, de certa forma. O negócio dela ela tá sendo prática, pragmática em todo momento, analisando as situações e falando. E às vezes isso soa babaca até. Só que, ao mesmo tempo que soa babaca, e pra Asa provavelmente soe babaca em diversos momentos, quando a gente for falar de spoiler, a gente com certeza vai comentar diversos momentos sobre isso, mas ao nosso olhar de terceiro, a gente às vezes tá entendendo qual é o ponto. Porque a Asa, ela tá se descobrindo, ela tá descobrindo qual é o ponto, tanto que tem um determinado momento da série que tem um episódio inteiro sobre a Asa falar, cara, eu não entendo o que as pessoas falam, saca? Inclusive, eu não entendo o que Cara, a Makio falou essa parada pra mim, caralho, eu não entendo essa porra. E é normal, sabe? Tipo, adolescente não entender. Só que aí tem essa dinâmica com a Makio que eu acho muito admirável e bonita, e pra mim chega num ponto de tipo, cara, isso aqui pra mim é um exemplo de pedagogia, tá ligado? Isso aqui é um exemplo positivo pra educador, entendeu? Paulo Freire na veia, tá ligado? Tipo, rodando aqui na máquina. Só que isso vindo dessa natureza muito objetiva e pragmática dela, sabe? Então, cara, a forma que eu acho que essa dinâmica se desenvolve acaba sendo
muito, mas muito positiva. Eu acho que essa política educacional que você falou, né? Política, obviamente, que eu tô usando um termo muito abrangente, né? Mas assim, essa forma, né, como a Makio escolhe lidar com a sobrinha, ela é muito bonita, honesta, e eu acho que ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado numa relação mais maternal, mais paternal, que ela dá muito espaço para a própria criança se descobrir. Tipo assim, fala, olha, não tem problema você se sentir assim. E o que eu acho até mais legal é que ela fala, não tem problema você não sentir também. Uhum. E Nossa, eu acho que Ela tem a eu acho metodologia que Waldorf. isso, exato, eu acho que isso pra mim é uma das coisas mais bonitas e honestas da relação dela, é como mesmo a Makio sendo extremamente pragmática e vista pelas outras pessoas como fria, embora eu acho que ela não seja de fato, ela dá esse tempo para a própria sobrinha respirar, ela se descobrir e tá ali, né? E a gente vê vários momentos. E são coisas pequenas. Ela sempre observa a sobrinha sair de casa, ela sempre deixa ela na porta. Quando ela vê que ela tá sentindo mal, apesar de ser em poucos momentos, ela vai e abraça. Então, ela mostra que, beleza, Sim. você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço, mas a gente também vai coabitar junto e quando você precisar, eu estarei aqui. Então, assim, essa é uma relação muito linda, assim, que ela é pouca falada, né? Ela é mais sentida. Então, Nossa, linda essa sim. relação delas. Linda. Eu lembro com muito carinho. Meus olhos viram isso, inclusive, acontecendo na minha frente, assim. Seus olhinhos? Meus olhinhos. Um dia que a gente tava em um evento e o host de um podcast virou e falou assim: Ah, meu eu Deus. não vou decidir nada. O que vocês decidirem, eu tô dentro e eu vou aceitar. Se decidam entre vocês aí. E foi lindo de ver como ele apoiou isso e como deixou as pessoas massa da vida tendo que resolver as coisas que normalmente um adulto resolveria. Isso foi muito lindo, tá? E assim... Galera louca, tipo, porra, como assim? Como vai assim mandar você não vai fazer resolver nada? as coisas? Não, mas peraí, o host, ele estava pedindo pra você resolver a tua vida ou ele estava pedindo pra resolver a vida dele também? Aí é uma coisa diferente. Não é. Legal As pra pessoas caralho queriam também. resolver um assunto e ele falou, gente, o que vocês resolverem, eu concordo. E foi lindo de ver isso, entendeu? Só um complemento a isso, que dá até do assunto que a gente tá falando, até pra fazer uma outra conexão. Eu frisei muito sobre essa questão da Makio, da objetividade, pragmatismo dela, até pra brincadeira do Luiz aí, um pouco disso, porque eu me reconheço muito Não, pra mim, eu na reconheço personagem. você 100%. Obrigado. Então, assim, eu me reconheço demais no comportamento da Makio, porque a forma como eu fui criado, a minha vida me levou a ser uma pessoa pragmática ao extremo. Então, tanto pra me proteger, como a forma como eu enxergo o mundo, pra mim é sobre objetividade, é sobre se eu preciso resolver um problema, eu vou analisar ele racionalmente, eu vou racionalizar aquela situação e vou tentar, tipo, resolver pra ajudar as pessoas à minha volta e tudo mais. E, cara, isso já me fudeu muito também, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta pra minha vida, pra eu poder viver, isso também é muito, mas muito mal recebido em alguns momentos, sabe? Porque tem gente que acaba achando que eu ser objetivo e tentar resolver uma situação com uma objetividade é frieza. É não se frieza. importar, é ser babaca, é ser um cuzão de merda que não tem empatia, saca? Tipo, e é o oposto. Tipo, é o meu exercício de empatia, o meu exercício de querer cuidar, às vezes, tá atrelado a esse tipo de comportamento. Então, ver a Makio e esse comportamento dela me pegou muito pessoalmente, sabe? Entrando no que o Luiz falou. Mas isso me leva a um ponto da história que até o Cleito tava mencionando antes, sobre o tema, né, da narrativa, Cleito. E pra mim, cara, tudo isso que a gente tá falando aqui crava muito o meu sentimento com essa série, que é o fato de que ele tá conversando sobre a importância da empatia e da tolerância nas relações humanas, saca? Através dessas duas personagens, como o Pet falou, ou seja, a gente tá conversando, que é justamente a gente tem uma personagem adulta, 35 anos, ela é escritora, ela tem uma carreira, ela odeia a irmã, ela tem um background, sabe, familiar, uma vivência,
mas ela passa por cima de sentimentos negativos pra acolher uma sobrinha, que é uma desconhecida, que ela nunca nem teve contato direito, mas aceitando e abraçando essa mudança, tipo, pra entrar num esforço mútuo de ambas partes pra um convívio amistoso, sabe? Apesar de diversas dificuldades de comunicação e de terem hábitos muito diferentes, sabe? E eu acho que tem muito a ver sobre as contradições da vida diária, toda essa história. Existe, eu acho que uma certa natureza egoísta do ser humano em ter uma certa dificuldade de sermos egoístas, né? Tipo, de uma forma geral, e temos às vezes uma dificuldade de ter uma empatia com outros seres humanos. Então eu acho que essa história tá conversando sobre isso de uma forma positiva, sabe? E isso me leva a duas citações que eu acho muito importantes, uma delas, inclusive, o Ped vai gostar muito, que inclusive vai ser a primeira que eu vou mencionar, que é do Ted Lasso, série que eu comecei a assistir, estou amando, e o Ped Eu já sabia. Quem diria que Ted Lasso é bom, né? Cara, Quem diria? Quem Imaginar ter dito que Ted Lasso era muito bom. Cara, e no Ted Lasso tem uma cena emblemática que, inclusive, foi a cena que me fez começar a assistir de fato, que eu até mandei apareceu no meu Instagram, que é ele, do Dardo, exatamente, a cena do Dardo, que ele fala uma citação do Walt Whitman, que era um poeta e um jornalista americano, que falou, seja curioso, não julgador, né? E aí, pra mim, a explicação dessa frase, eu vou pra uma outra citação, de um vídeo que eu gosto muito de um autor chamado Alan Moore, um cara de quadrinhos aí, pra galera da cultura pop que gosta muito. Ícone. Que é um ícone absurdo, o cara que escreveu Watchmen, enfim. Tem um vídeo que ele tá falando sobre escrever. E o nome do vídeo é Como Você Pode Mudar o Mundo Através da Escrita. E aí eu vou ler a citação porque, cara, eu tenho isso... Eu já vi esse vídeo pelo menos umas 50 vezes. Eu tenho isso anotado em caderno, porque eu acho que isso foi... O dia que eu vi isso pela primeira vez, pra mim foi muito transformador e eu acho que encaixa aqui, inclusive, com a frase do Ted Lasso, que ele fala o seguinte... Só que ele fala no contexto pra você ser um escritor, né? Só que, enfim... O importante, abre aspas, né? O importante é a compreensão. Você deve ter uma plataforma moral, uma plataforma política pela qual você vai olhar o mundo e entendê-lo. O que vai necessitar de você compaixão e empatia. Significa olhar para as pessoas que têm ideias completamente diferentes da sua e ainda assim você conseguir entender o porquê delas terem essas ideias. Quais foram os fatores da história delas que fizeram elas chegarem naquele ponto a terem aquelas ideias. E entender também que você, em diferentes circunstâncias, talvez você poderia ter chego naquelas mesmas ideias que aquela pessoa tem. E essa é a base que você pode olhar para o mundo sem necessariamente ser julgador, mas simplesmente tentando entendê-lo, né? E aí entra na frase do Ted Lasso do seja curioso, não seja julgador, que pra mim, cara, tem 100% a ver com essa história, sabe? A gente tem essa relação da Maki e da Asa que, cara, a Maki é uma adulta que ela não está sendo julgadora. Ela está sendo compreensiva, ela está sendo curiosa, ela está estimulando. E ao mesmo tempo a gente tem a Asa, que é essa adolescente que também está curiosa. Ela não tá julgando a tia dela. Em diversos momentos ela poderia julgar e ela não julga, você odeia minha mãe? Às vezes ela quer saber, né, o que... Tá, mas por quê? Qual que é a eu parada? queria saber, tá ligado? Eu também. Os espectadores queriam muito. Foi um grande mistério, inclusive, né, tipo, das séries. Mas enfim, cara, pra mim, eu trouxe essas citações porque ressoam muito comigo, ressoam muito, eu acho, com a minha forma de ver o mundo, com as coisas que eu acredito. E o fato de ter me identificado na Makio de uma certa forma, de ter, acho que até um pouco sentido a dor dela, sabe? Tipo, do meu ponto de vista, e me conectar com ele. Cara, pra mim fez essa série se transformar num negócio muito único e ela ter uma mensagem que, cara, puta que pariu. Tipo, mais animes assim, por favor. Mais de vocês assim. É um acerto gigantesco, assim, porque em determinado momento, é óbvio que eu, uma pessoa com 33 anos nas costas, eu vou acabar me identificando mais com a adulta, com a Makio, mesmo não necessariamente pensando igual a ela ou querendo dizer que eu sei agir igual a ela age durante toda a série. Mas eu acho que o acerto da série é muito também das duas personagens elas serem complexas o suficiente para que todo mundo que estiver assistindo
não vai necessariamente ficar, não, porque a Akio é legal e a Asa não é legal. Tipo, mano, a Asa é uma adolescente, tá ligado? Ela tem 16, 15 anos, tá ligado? Então, tipo assim, ela não passou nem por metade do que a Makio passou na vida dela, né? Ela não vai ter a maturidade, ou ela não vai ter tempo de vida o suficiente pra conseguir lidar necessariamente com uma situação que ela já é extrema, né? Então ela já é em vias extremas de fato. Porque até eu trouxe isso porque até em determinado momento eu falei assim, meu Deus, a Asa é muito chata, tá ligado? Tipo assim, e ela, tipo, aí na cena seguinte, a própria história te quebra, te colocando numa situação que você fala assim, caralho, ela é uma adolescente, né? Eu não posso Ela não esquecer. é chata, ela é adolescente. Eu não posso esquecer esse detalhe, porque esse é um fator muito importante, né? E a Makio, por mais que a gente esteja elogiando ela já há 40 minutos desse cast, ela, tipo assim, é muito bom, porque pra mim a outra força que tem nessa história é como ele consegue não te ludibriar, não te iludir, falando assim, eu vou falar sobre isso e não falar sobre isso. Sabe, e tipo, te jogar as expectativas. Mas é que ele vai te pegando um pouco pelos cantos e pelas beiradas, assim, porque você vai pensando, pô, ela não gosta da irmã. Vamos ver essa história. E eles não detalham exatamente. Eles não vão, tipo, necessariamente esmiuçando essa história do porquê que ela odeia, mas eles vão te dando pistas e ele vai te dando essa oportunidade da sua própria cabeça ir juntando esses cacos, né? Juntando esses pedaços desse grande quebra-cabeça que é essa relação. Tanto é que até o final da temporada, você ainda sabe pouco, tá ligado? Você sabe pouco, você entende mais os contextos de algumas coisas ali, mas você sente que você ainda sabe muito pouco. Porque não necessariamente a história vai... Tipo assim, o foco da história não é exatamente resolver o problema que a Makio tem com a irmã, né? Então não é necessariamente um caminho de redenção do amor das irmãs, mas é a Makio entendendo o que a irmã dela se torna. Porque tem esse ponto que ele é muito bom nessa sequência da temporada, que é tipo assim, ela fala, eu não gosto da minha irmã. Eu tenho um problema com a minha irmã. Não vamos falar sobre o problema que eu tenho com a minha irmã, mas eu tenho essa relação com a minha sobrinha e eu preciso nutrir essa relação, eu preciso cuidar dela. Só que com o tempo, ela vai entendendo que a irmã dela não é a mesma pessoa com quem ela se relaciona lá atrás. Então ela já é uma pessoa que passou por mudanças e passou por transformações. Ela se questiona sobre isso. Ela fala assim, nossa, será que a minha irmã mudou tanto assim mesmo nesse tempo? A irmã, mãe da Asa, né? É outra pessoa. Tipo... É outra pessoa. Tipo, ela... Fica bem claro ali de que, tipo, toda essa questão de ela ter constituído uma família, ela ter tido uma filha, o negócio do diário da mãe, que era basicamente o que eu vou passar para minha filha, qual que vai ser o legado que eu vou deixar para minha filha, é uma parada que bate no fundo da nossa alma, e a gente já comentou em diversos episódios aqui sobre questão de propósito, sobre se entender no mundo, que são essas questões que elas são muito difíceis da gente resolver, porque a gente não vai resolver ela em 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Talvez ela demore a vida inteira para aparecer e para se resolver, né? E aí você interrompe essa história da mãe da Asa e ela começa a reverberar em outros momentos da própria Asa, porque é uma relação direta com a mãe, e a própria Makio, que por mais que ela tenha uma relação direta, ela corta essa relação, ela deixa muito claro que ela não fala, não vê, não tem contato com a irmã há muitíssimos anos, só que o acontecido traz ela de volta de alguma maneira. E ela tem que saber lidar com essas coisas. E aí eu vou gostando da forma como ele vai contando essa história. Eu vou gostando como ele vai te dando essas peças pra você encaixando, que às vezes elas não estão muito próximas. Só que aos poucos você vai vendo o grande mosaico que a série tá te trazendo e você só fica feliz, tá ligado? Você tá olhando assim, tudo construído, e você fala assim, caralho, que bagulho da hora, tá ligado? Que bagulho foda. E esse é um dos motivos do porquê eu acho que quem tá ouvindo aqui a gente deveria... Não, se por um acaso não assistiu... O porquê que ele deveria assistir. Porque essa série, ela é excelente pra te fazer se questionar em diversas situações, momentos e contextos diferentes. Não necessariamente assim, como que eu me sentiria se um parente meu morresse? Não, tudo bem. Como que você se sentiria se você tivesse que lidar com uma pessoa que perdeu um parente? Tá ligado? Uhum. Não é uma relação necessariamente direta. No caso da Makio é porque ela perde a irmã. Mas também é uma relação muito indireta que é... Tudo bem, a minha irmã faleceu, mas eu tenho a minha sobrinha. Ela precisa de mim, tá ligado? Ela precisa de mim. Ela não tem mais ninguém. O Clayton bem colocou, né? Como essa série, ela questiona muito essa
essa coisa da sociedade japonesa como que ela é, né? E, tipo, aquela cena do velório, ela é um pesadelo do início ao fim, cara. Cara, Você ela é pode muito colocar difícil. em qualquer aula de psicologia básica, assim, o quanto aquela cena, ela é sofrida, tá ligado? Ela é difícil de você aguentar. Aquela coisa meio soturna, meio tudo preto e Burocrática, branco, né? esquisito, e aí aquele Burocrático. sentimento que ninguém sabe o que fazer com aquela garota, com aquela adolescente, e aí vem a Makio e ela faz Ela sendo o um que... fardo, né? Ela sendo um fardo pras pessoas, as pessoas encarando aquilo como um fardo, né? E a Makio vai lá e fala assim, tipo assim, e ela é novamente adequada, que é, eu sou a parente mais próxima, eu vou cuidar dela, ela vai ter tudo que ela precisa, e aí a partir disso começa essa aventura. Nossa, eu arrepiei, dele. maluco. Essa cena é absurda. Não, é bizarro, assim, e eu gosto também, assim, com a forma como você vai aos poucos entendendo a Makio também, né, porque as pessoas ao redor dela vão contando partes da história que são muito boas, né, porque é basicamente aquela hora que você... entre aspas, humaniza a heroína, no caso, que tipo assim, caralho, a máquina é muito foda, ela é muito legal, ela é muito centrada, ela é muito adequada. Aí vem a amiga e fala assim, não, mas é que você não conheceu a máquina na adolescência. Na adolescência ela era pior do que isso. E já Não começa. conheci mesmo, e foda-se. Toda doidinha, toda doidinha. O Ped falou, acho que duas coisas que pra mim são grandes highlights, assim, pra mim da obra. A primeira, como ele não escolhe necessariamente a narrativa fácil, porque chega um momento, né, que você sabe qual é a relação entre as duas protagonistas direta. A relação é a mãe. Você sabe declaradamente que uma das protagonistas odeia a mãe. Então, assim, a saída fácil é você transformar a mãe como a grande antagonista, assim, da história, uma coisa assim, e a obra, ela não vai por essa abordagem, né? Eu acho até legal como ela vai mistificando um pouco e cai até no negócio, assim, pode parecer escrito que eu vou falar, mas ele cai em um negócio meio yin-yang, assim. Talvez a Makio perceba que a irmã dela não era uma pessoa tão ruim, ao mesmo tempo que a filha também percebe que talvez a mãe não seja uma pessoa tão boa. Então eu gosto muito de como eles trazem isso pra alguém que é perfeitamente plausível. Todos os personagens são perfeitamente plausíveis na vida real, assim. É isso. Você pode julgar essas ações que ela teve como criança, como adolescente, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. Então eu acho muito legal como a obra ela evidencia bastante isso, principalmente na figura da mãe, que é o que une as duas personagens, porque a gente vê alguns highlights da mãe e a primeiro momento você pode pensar que talvez seja em um tom mais depreciativo do que outro, mas ao fundo, né, eu acho que o último episódio, né, ele tem uma fala que comprova essa questão que eu falei de relação ao Yin Yang, né, que é a própria Makio reparando que ela não conhecia a irmã de verdade, né, e o outro ponto que o Ped falou que eu acho muito bom é sobre essa cena, né, do funeral, que ele tem, tipo assim, eu acho que o anime todo tem escolhas artísticas que são literárias, assim, até que elas evocam mais, elas fazem você sentir coisa. Então, assim, esse do funeral é muito legal, como assim, como a técnica de animação que eles usam é mostrar meio que todo mundo borrado, e como o Luiz falou, aquela situação sendo um fardo, né? E algo que é muito comum, assim, né? Na cultura japonesa como um todo, é você não endereçar temas difíceis por conta porque talvez aqui na sociedade japonesa o que seja mais importante talvez seja essa harmonia social. Então tudo que fere de alguma forma essa harmonia social você vai evitar. Então, assim, ali meio que tá todo mundo evitando a Asa, porque eles não querem tocar no assunto, eles não querem necessariamente dar apoio pra ela, porque aquele ali é um clima ruim, né? Até aquela questão de sentir que tá incomodando. Então, é muito bom como a primeira relação de ambas as protagonistas já é essa grande ruptura da harmonia social, porque elas têm esse primeiro contato em uma grande ruptura do que seria uma cena padrão, assim, de um velório e etc. E é muito doido, até pra finalizar, que a mãe,
ela faleceu, saca? E ela é esse elo, essa conexão narrativa que é extremamente relevante na vida dessas duas pessoas, justamente pra provar esses pontos que o Clayton falou, tá ligado? Tipo, a gente não vê essa mãe interagindo, a gente não vê essa personagem ativa, porque ela se foi, saca? Mas, cara, eu acho isso, eu falo isso, na realidade, pra exaltar o quanto eu acho que essa história é bem escrita, sabe? O quanto esse roteiro é bem amarrado e esses personagens são muito críveis e esses comportamentos são muito relacionáveis. E o Ped mesmo já tinha falado, né? Tipo, que óbvio, nós somos adultos aqui e a gente vai tender a se reconhecer mais nos dilemas, né, da adulta, mas ao mesmo tempo a gente já foi adolescente. Então, apesar de não estarmos vivendo aqueles tipos de dúvidas que a Asa sente, por exemplo, mas a gente entende. A gente entende porque a gente já passou por eles, né? E viveu isso. Então, eu só acho, gente, assim, você ouvinte, realmente, assim, a gente vai pra parte de spoiler, vamos falar bem mais da história, tem muita coisa pra descontar e conversar. Mas, caraca, assim, eu acho que você tem que sair daqui. Se você tá parando o episódio aqui, porque você não viu ainda e tudo mais, esse recado tem que ficar aqui pra você, de fato, dê uma chance pra Ikokunik, Journal of Witch. Essa obra, eu acho que ela é uma obra delicada, ela é muito rica, ela é muito especial, como poucas obras são, tá? Tipo, a gente elogiou muito mesmo, a gente gravou recentemente, né, sobre Frieren, segunda temporada, e a gente elogia muito e fala o quanto Frieren, por exemplo, é um anime que tem essa carga especial, mas ainda é um anime, assim, que tá conversando sobre as coisas através de um enfoque de fantasia, de ação, e tem essa parada toda. Aqui não, cara, aqui é tipo uma história realmente com o pé na realidade, tipo, e nos sentimentos, e eu acho que nós, como fãs de anime, a gente tem que realmente absorver, né, diferentes tipos de conteúdo, e esse aqui é realmente uma pérola que não pode cair no esquecimento, e se você já assistiu, você tem que evangelizar esse anime por aí. Estamos fazendo a nossa parte, essa que é a grande realidade. A profundidade temática em apenas 3 episódios, assim, é algo que Absurdo, chama muito absurdo. a atenção. Porque, sim, gente, é um anime rapidinho, então acho que vocês conseguem assistir fácil aí. E vocês vão ver que ao longo de cada episódio você vai pensando, cara, mas esse episódio fala sobre isso, esse episódio fala sobre isso. E algo que é bem legal, você lê o nome de cada episódio, né? Eu não sei se vale mais a pena você ler antes ou você ler depois para você conseguir entender, mas eu gosto de como cada episódio tem um arco relacionado a uma palavra que na verdade é um dos grandes motivos para o nome do anime ter a ver com um diário, né? Então, cara, eu acho sensacional. Então, fica a recomendação máxima aí para todo mundo. Bom, gente, vamos então aqui começar o nosso famigerado bloco de spoilers. Você já sabe, se você se importa com spoilers, não quer acompanhar, a trilha do áudio vai ter os capítulos, você pode pular. Mas se você já assistiu, enfim, aproveite a conversa, porque vamos continuar o nosso papo sobre Ikokunik. E, porra, eu quero retomar, na realidade, o assunto que a gente finalizou o último bloco, sobre o começo do anime, né, que tem aquela, inclusive a cena do velório e tudo mais, e até o Clayton já mencionou, né, que tinha coisas para mencionar sobre a questão da cultura japonesa, e até queria complementar isso, porque eu sinto que a gente já, né, falamos sobre anime, então constantemente a gente fala sobre a cultura japonesa e a gente tenta analisar certas coisas, estudar sobre, tentar se informar, né? A gente sabe que a cultura oriental, de uma forma geral, né, ali, leste asiático, é uma cultura que foi moldada por bases filosóficas que são coletivistas, né? Então elas buscam sempre o coletivo acima do indivíduo. Ponto. Essa é a base cultural da China, essa é a base cultural do Japão.
Então, ver, né, tipo, esse tipo de comportamento, eu acho que até entendo, lá no começo do episódio, quando o Cleito falou, não, porque acho que o anime tem um pouco de crítica aqui, a como acontece no Japão, porque, querendo ou não, é uma história em que a gente tem uma protagonista, uma das protagonistas, né, a Makio, que é uma adulta que aparentemente mais bem resolvida, que é escritora, que já não é, vamos ser honestos, não é uma profissão normal, né? convencional, né? Padrão, tradicional, nem nada do tipo. Inclusive, ela escreve romances de fantasia e tudo mais, né? É uma pessoa que tá o tempo inteiro tentando ensinar a Asa que, tipo, cara, você pode sentir o que você quiser sentir. Tipo, não tem certo, não tem errado. Numa sociedade que, em tese, está ali o tempo inteiro demarcando o comportamento das pessoas sobre o que é certo e errado. Porque o certo e errado é o coletivo acima do indivíduo, então coisas individuais não podem, tipo, se sobrepor a nada e nem ninguém, logo isso é errado. Certos comportamentos são errados. Então, eu acredito demais, assim, nessa visão do que a obra tá tentando fazer, porque, pra mim, essas personagens são muito emblemáticas nisso, e, novamente, né, a gente já falou bastante, mas reforçando, essa cena do velório, ela é extremamente emblemática, até porque a forma como a Makio fala é babaca. Ela fala alto, ela fala meio que pra escrotizar todo mundo que tá no ambiente e fala, Ela faz vai quase tomar um no cu todo pulo, mundo. né? Ela faz tipo... quase um suzinho. Não, e metendo assim, né? E vai tomar no cu todo mundo, vamos embora daqui. Que se Pega foda-se. tuas coisas e vamos embora dessa merda. Vamos tomar um café em outro canto. Tipo, e aí entra aquele negócio, né? Tipo, porra, ela tá sendo, tipo... Cara, essa mulher tá sendo... Ela tá sendo... Aí começa a entrar a metáfora, né? Ela é claramente uma bruxa, ela é a doida, ela é a descontrolada e maluca e fria e fala o que pensa. E, cara... ao mesmo tempo, ela é uma super heroína, tá ligado? Naquele momento ali, você fala, caralho, maluco, olha isso, velho. Ela tá, É a minha simplesmente heroína. acolhendo. Ela é minha heroína, ela tá Minha acolhendo heroína a não usa sobrinha dela, capa, pô. ela escreve fanfic. Ela escreve fanfic de fantasia. Mas esse começo já me pegou muito, saca? Me pegou demais, assim, porque tem um lado também da Asa, né? Tipo, que a gente também tem mencionado muito sobre a questão do adolescente. E, cara, 15 anos é uma idade de uma volatilidade do cacete, né? Tipo, e a própria Makio... gente, esse bloco a gente vai ficar fazendo comparação o tempo inteiro, não adianta. A Makio tem uma fala que ela menciona, assim, que isso eu aprecio muito também no comportamento dela, né? Do entendimento. Bem no comecinho que ela fala assim, caraca, eu posso mudar a vida dela por conta de algo que eu fale pra ela. Justamente pela compreensão do fato de que, tipo, cara, essa menina de 15 anos, ela vai absorver as coisas como esponja. Já tá mudando, né? Tudo o que está acontecendo na vida dessa menina dia após dia vai mudar ela, tá ligado? E vai definir a vida spoiler, né? A Makio tá acontecendo pra caralho na vida dela, né? Então, tipo, e ela sai de um berço familiar totalmente diferente, oposto, né? A gente tem aquela... Uma cena que pra mim pega muito é a cena dela buscando aprovação, buscando uma definição com a Makio, e a gente vê como que essas mudanças vão moldando a Asa, né? Tipo, como que ela enxerga o mundo diferente nisso, né? Não, tanto que, tipo, pra mim tem um detalhe que é, você mencionando essa cena, tipo, tem muito sobre o tempo inteiro a própria Asa não entender, né, o que esperar. Tanto que quando ela fala isso já mais na metade ali da temporada, né, quando ela chega na Makio e fala, putz, eu tô pensando em entrar no clube de música, e a Makio só, tipo, ué, entra. Seja feliz, tipo, mano. E ela fica em choque, a Asa fica em choque porque ela fica, uai... Isso vai te fazer feliz? Vai. Então vai, caralho. Então vai, né? Tipo, mas ela acha que vai ter algum problema, né? Ela não entende até essa relação do adulto, porque também tem eu acho que o contraponto, e aí eu não sei como todo mundo aqui, né? Tipo, como foi a criação de vocês, mas a minha criação foi uma criação mais puxada no aspecto de autoridade. Os meus pais, eles eram, tipo... Eles estavam em volta de mim, sabe? Eles estavam tentando... Eu não vou falar controlar a minha vida, mas eles eram influentes. Mais controlar a minha vida. Eles eram muito influentes sobre mim. E, cara, tipo, E aí, a mãe da Asa era também. E aí, agora ela convive com uma adulta que é o oposto disso. E aí tem uma outra fala que ela diz isso, né?
ela nunca me restringiu de nada, mas ela é adulta. Eu achava que ela seria contra sobre participar do clube de música da escola. E aí, tipo, o tempo inteiro a gente tem esses sinais da Makil que é o oposto disso, né? Porque é uma pessoa que tem uma perspectiva diferente da vida e a Asa não é filha dela. Ainda tem esse detalhe. Você pode até identificar como, tipo assim, ela tá que se foda pra essa menina. Não, mas é o contrário, na verdade. Ela tá usando essa permissividade pra ela poder criar a própria Pra personalidade, respeitar né? ela, né? Respeitar as individualidades dela, que é aquela questão, né? Suas individualidades, seus problemas são seus. Você que tem que lidar, você vai aprender a lidar com eles. E até um contraponto com o Lobato, a minha criação foi um pouco diferente. Eu sou de uma criação muito permissiva. Aí. Um pouco soltão, assim, Soltão. em certo aspecto. É engraçado até que meu irmão foi menos do que eu, né? Talvez seja meus pais que aprenderam com os erros. O trauma. Eles perceberam, puta que pariu, cara. Deu Cagamos merda. nesse aqui, deixa aí. Mas Deixa ele aí. meus pais, eles eram muito... Cria uma Eles eram máquina. muito assim, cara, vai lá e faz. Tipo, pai, eu quero fazer tal coisa. Não, vamos lá, vai lá e faz. E Quer ajuda, aí, tá ligado? Quer ajuda? aí, de certa forma, eu até me arrependo porque eu queria, em alguns aspectos, ter pais que virassem e falassem assim, não, vou te colocar numa aula de música, vou te colocar numa coisa... Ser mais uma coisa- assertivo. ser mais assertivo por coisas que poderiam ter mais valor pra mim no futuro. Porra, eu queria saber tocar um instrumento, mas eu não sei, porque eu nunca fiz uma aula de piano, nunca fiz uma aula de violão, nunca fiz uma aula de nada. Mas porque meus pais, eles falavam, cara, se você quiser fazer, você faz. E eu, não. Mas hoje E aí em dia... você não encontrava motivação pra começar, né? Tipo, eu não tinha uma motivação pra começar. Não tenho músico na família, não tenho histórico de música na família. Tô dando exemplo de música como um exemplo base, assim, mas outras coisas também. Então eu não tinha uma motivação, eu não tinha um exemplo, não tinha alguém pra me motivar e me guiar e me espelhar, entendeu? Então muitas coisas que eu fiz, mesmo sendo permissivo pelos meus pais, foram coisas que eu me espelhava nas pessoas que estavam em volta de mim. Por quê? Uhum. Eram os exemplos que eu olhava e como uma esponja, né, que até a própria aqui fala, como uma esponja eu ia absorvendo essas coisas pra mim. Então, o meu seio familiar era muito permissivo, mas da mesma forma eu não consegui voar muito longe daquilo que eu já tinha contato, entendeu? Porque era a minha segurança, era o que eu olhava e falava, ah, pô, eu quero ser assim. Ah, eu quero fazer isso, entendeu? Ter que desenvolver as paradas sozinho é foda, né, mano? Eu acho que pra mim essa questão da permissão e dessa liberdade que vocês estavam comentando aqui, pra mim, na verdade, assim, se eu tivesse que escolher um grande tema pra falar dessa obra, que são tantos, eu acho que seria esse. Não necessariamente dar liberdade, sim, mas como a gente vê desde o episódio 1, a gente até o final, como a Asa, ela foi criada de uma forma bastante convencional, assim. E aí a gente vê que ao longo dos episódios, né, a gente percebe que a mãe que decide as coisas por ela, e a gente percebe principalmente ainda quando ela é criança, tanto numa relação com o pai quanto a relação com a mãe, que é o seguinte: ela participa de um canto, né, de uma apresentação de canto, e aí ela pergunta pro pai se ele gostou. Aí ele fala assim, isso foi algo que, cara, que me marcou muito. Aí ele fala, acho que você chamou muita atenção. E, Nossa, eu queria matar o pai aí, dela. no mesmo Então, episódio... o personagem que eu queria matar era o pai dela. Isso eu queria matar. Exato. E aí, Pecado até falar no isso, mesmo mas- episódio, ou se eu não me engano, acho que que até no episódio seguinte, ela tá lá conversando com a mãe e tal, e aí tinha uma menina que ela é bem anexa, assim, mas que ela tinha sofrido bullying durante a escola, e a mãe dá uma criticada na menina, e aí a Asa pergunta, uai, mas você não gosta dela? Aí ela fala, não, eu gosto, eu só acho que ela tá chamando atenção demais. Então, assim, é por isso que eu falo que eu acho que, na verdade, é uma grande crítica, né, à sociedade no geral, e acho que principalmente a sociedade japonesa, como você não quer chamar atenção, que é o aspecto que o Lobato falou, que é essa mentalidade mais coletivista, que às vezes acha que você se destacar e que você chamar atenção é um ruim problema. porque você tá rompendo um pouco a harmonia social. Então, pra mim, eu acho que o grande amadurecimento
da história é a Asa de descobrindo que ela pode chamar atenção. É por isso que quando ela conversa com a Maki e pergunta, eu posso participar da aula de música, né? Que eu até esqueci qual é o nome que dá. Ela fala, você faz o que você quiser. Mas a Asa já entendeu, pela relação com o pai, pela relação com a mãe, que você fazer aula de música, você tá chamando a atenção. E é por isso que o episódio que ela canta pra escola inteira é muito lindo, porque ela tá literalmente chamando a atenção de todo mundo que tá ali. Então eu acho essa jornada de amadurecimento dela, que ela foi moldada pra nunca se destacar, pra nunca chamar atenção, como ela tem esse grande destaque. Então eu acho isso, assim, de uma profundidade, de uma honestidade, até de uma leveza bastante linda, né? Como a gente pode deixar as pessoas fazerem o que elas querem, se sentirem bem como elas quiserem, sem se preocupar com esse mantra de harmonia social. Então, assim, eu acho que a jornada da Asa é linda e muito em virtude disso pela forma como a Makio deu essa liberdade pra ela. Pô, e você puxou um negócio muito legal, que é o dessa menina que ela aparece eventualmente no fundo da história, assim, e é uma parada que eu gosto muito de ver em histórias no geral, que é um subplot muito sub que tá lá no fundo de cena, só que você vê que ele está progredindo, tá ligado? Então toda vez que você joga o holofote lá, você vê que alguma coisa mudou, alguma coisa evoluiu, né? Então essa menina aí conta a história dela de que ela sofria bullying, ela é muito isolada, e é que nessa escola ela começa a fazer amizades, e essas amizades começam a prosperar, ela começa a chamar a atenção, ela começa a ser meio que a principal do grupo ali. Só que tipo assim, você fala, pô, as pessoas merecem também estar em momentos de destaque, né? Eu acho que às vezes a gente acaba botando muito... no nosso dia a dia a gente bota muita pressão nesse negócio de destaque, porque você tem que se destacar, você precisa se destacar. Só que às vezes você pode se destacar só porque você tá num momento bom da sua vida e as pessoas estão prestando atenção em você, ver o que as coisas estão acontecendo, e eu sentia isso um pouco com ela, né? Tipo assim, vamos verificar como é que está a historinha dela andando ali, né? E não tinha só ela, tinham outros personagens satélites ali, que no final eles acabam meio que rodeando a Asa ali de alguma maneira, e ser atraídos por essa personagem meio magnética, esquisita, que ela não se destaca muito, só que ela usa da música pra se destacar, né? E aproximar ela, que... Ela coloca isso muito, muito forte no final, né? De, utilizar a música pra trazer um momento bom e agradável pras pessoas, né? Não de querer atrapalhar a harmonia social ali das pessoas da escola, mas aproveitar esse momento pra compartilhar essa música que vai ter um significado, vai ter uma letra que pode ressoar na vida dessas pessoas e que ressoa na vida da menina que é idêntica à tia dela. E parece aí eu fico, pra caralho. Nossa, eu pra mim, assim, eu vou... Eu já fechei Viagem no Tempo, é isso. Isso, sim, eu vou assim, caraca, a Asa não, porque a menina que parece a tia namora um moleque que parece o Caçamate lá também, tá ligado? Então, tipo assim, a Asa nada mais foi do que uma agente do tempo que levou a mensagem da Makio do presente pro passado. Pra Makio do passado, tá ligado? E eu achei isso sensacional, esse paralelo foi ótimo. Tá vendo muito Stargates. O pior é que eu gosto muito de todos esses dilemas que a Asa acaba passando, inclusive esse final. Esse final eu acho que ele é muito... Ele conclui muito bem a história, né? Porque eu acho que ele fecha muito essas pontas soltas e eu acho que até é uma forma dela aceitar a imprevisibilidade da vida, né? Porque em um determinado momento, quando ela tá escrevendo a música, ela tá sofrendo, porque ela pede ajuda pra tia, ela pergunta a opinião lá da psicóloga da escola, e ninguém é claro, né? Tipo, não, escreve aí o que você tá sentindo. Bota a Makio mesmo... Não, a Makio aqui. fala pra ela, não, você tem que escrever como se fosse morrer ou matar. Tipo, e ela é sempre muito filosófica, né? Ela é sempre muito filosófica. Por quê? Porque provavelmente foi assim que ela enxergou as coisas. Ela entende de palavras, ela tem glossários. Ela é doidinha. Você sabe, e um ponto que me chamou muita atenção sobre isso é que tem um momento que a própria Asa fala pra tia, né, pra Makio, por que
que você fala tão difícil, né? Ela pergunta assim, por que você fala tão verdade. difícil? Aí ela inclusive comenta, você não fala assim com os seus amigos. Então, assim, isso retoma o que o Lobato tinha falado, como instintivamente a Makio talvez fale mais difícil com a Asa, porque ela sabe que qualquer palavra que ela falar, ela vai absorver como uma esponja. Então eu acho que é muito legal como às vezes tem essas perguntas durante a obra que a própria obra te responde. Então assim, a gente percebe que a Makio fala de uma forma difícil com a Asa e a Asa vai lá e pergunta, mas assim, por que você fala comigo assim? Com o seu namorado você não fala desse jeito. Sim, então assim, eu acho muito genial também essas pequenas coisas. Não, e esse detalhe também dela anotar, né? A Asa vai anotando várias palavras, tipo, quando que ela disse Nossa, eu amo tal ela coisa? fazendo isso, Quando que ela disse tal coisa? Tipo, umas palavras difíceis, né? Que ela vai anotando e vai colocando esse glossário dela, nesse diário dela, que inclusive vale a pena citar, né? Quem incentiva ela a ter um diário, anotar as coisas é a própria Makio. E até tem uma cena engraçada que a Makio tá olhando, né, o que a Asa tá escrevendo, ela, você não se importa de eu ler? Não importa. Não, mas tem que se importar. É seus sentimentos, é sua vida. É seu, né? Não é pra você deixar ninguém ver isso. E quem que tá se importando aqui? Eu ou você, tá ligado? Tem que ver essa porra aí. Não, porque eu não posso ficar lendo o seu diário. Cala a boca, o diário é meu, tá ligado? Se eu quiser deixar aberto, fica aberto. Mas isso é engraçado porque eu acho que tem muito sobre percepção de, enfim, o que é o diário pra um, o que é pra outra, mas tem uma outra parada que a Asa, que acontece muito durante essa temporada, que é, óbvio, ela tá tentando entender o luto, né? Tipo, num certo ponto, ela não entende o que tá sentindo e ela começa a ter sentimentos florescendo quando ela descobre o diário da mãe, que eu acho uma cena, tipo, extremamente dolorosa, assim, melancólica, né? Porque o que ela lê da mãe dela não bate com o que ela tem de memória da mãe e dos comportamentos que a mãe tinha com ela. Não parece a mesma pessoa, né? Não parece a mesma pessoa, né? Tipo, tem esse negócio de você não entender quem que é o ser humano por trás da figura da sua mãe. E, ao mesmo tempo, aí ela também tem um negócio de culpar, né? A pessoa que morreu. De tipo, porra, que merda é essa, sabe? Você me deixou aqui. E tudo isso numa fase que, às vezes, é muito difícil a sensação de pertencimento, né? Então, eu acho que solidão é um tema muito presente ali. Essa sensação de solidão é um tema muito presente na vida da Asa ali, né? E me ressoa muito comigo esse dilema e essa sensação que é justamente de tentar se encontrar, de sentir que às vezes você não pertence, né? E aí ter essa dificuldade de entender onde eu pertenço, como eu pertenço, e aí voltando inclusive novamente o comentário da fala do Clayton, né, tipo, da questão da relação disso no Japão, e cara, numa sociedade que além de tudo tem toda essa, tipo, essa diferença, essa distinção na busca pela individualidade e personalidade, sabe? O quanto deve ser difícil estar nesse mesmo cenário e nesse sentimento de não pertencimento numa sociedade que nem tá querendo que, tipo, você não tá te estimulando objetivamente a se encontrar, tipo, não, ele quer que você se encontre dentro de uma sociedade, mas não se encontrar dentro, tipo, da sua pessoalidade, né? Que é o que a Makio tá se esforçando em fazer com que a Asa se encontre. Tipo, não, você precisa entender o que você gosta. Você precisa... Não, escreve aí, sabe? Tipo, usa isso aqui de válvula de escape. Tenta escrever. Não tem regra. Tipo, não tem nenhuma regra aqui que vai definir o que você vai fazer. Vai lá, vai embora, toca o barco e vai seguindo. E, tipo, eu acho que tudo isso é muito interessante e ressoa comigo de uma forma bem forte, inclusive. E uma coisa interessante também pensar nessa obra é como que ela trata a questão da solidão da Asa, mas não no sentido só da solidão dela pós-morte dos pais dela, como que a solidão também existia com os pais vivos, né? Mesmo os pais vivos, eles não eram pais extremamente presentes no sentido de ela não era vista em muitos momentos, né? Então a gente tem uma pessoa que perde os pais. E a obra até, a gente não falou sobre isso, mas o diário que a mãe dela escreveu, né? Ela fala que entregaria pra Asa com 20 anos de idade. E a Makio deixa entender que, eu acho que minha irmã não tava nem planejando que ela chegasse nos 20 anos, né? Talvez ela já sabia que esse diário ia ser entregue antes. Então pra mim ficou até a sensação de, tipo assim, será que ela foi suicídio? Deixa uma
subentendido até se ela não tentou atentar contra a própria vida nesse momento, ou pretendia fazer algo nesse sentido. Pra mim ficou uma nuvem Entendi. nesse aspecto, né? E até fica uma sensação do sentido de a gente vai notando que cada vez mais a Asa, ela tá menos solitária agora, sem os pais, do que quando ela tinha os pais vivos. Que ela encontrou conforto, encontrou apoio em outras pessoas, em outras situações, que ela não tinha isso. E não só ela, mas a Makio também fica menos solitária, porque a Makio, ela é essa pessoa. Ela até fala que ela é um lobo, né? Tipo, tá vendo Sim. solitário e tudo mais. Sim, ela é uma mas- loba, com certeza. É uma loba. Ela é uma loba. Cougar. Ela é- Mas ela vai aprendendo a lidar e conviver com pessoas, porque essa dinâmica de estar com a Asa em casa faz com que ela tenha que fazer isso. Tem aqui, ela volta a ter contato com o ex, ela tem contato com aquele advogado meio Palerma lá também, Sim. que vai visitar ela. Ai, amo Com as Triângulo amigas. Amoroso. Amo. Horroroso. Com as Eu amo amigas lá. É advogado, é horroroso. Com as amigas lá que vão visitar ela, a mãe da amiga dela. Então, ela se obriga a sair de uma zona de conforto muito grande. Então, a gente vai vendo as duas. Só que a Asa é mais vocal nisso, né? Ela fala, ela se expressa. E a Makio é muito no subplot, no subentendimento disso. E eu acho que é até bonito uma cena que a Makio, ela tá fazendo uma reflexão sobre a Asa, né? E é um dos poucos momentos que ela elogia a irmã dela. Sim. Que ela fala, Uhum. você criou muito bem sua filha. Perfeito. Então, é um elogio muito indireto, né? É você, sabe, aquele elogio de, sabe, pai que não sabe elogiar? É aquele Aham. elogio que não é diretamente a pessoa que não sabe demonstrar afeto, mas é um elogio muito forte. Do tipo, cara, essa menina é muito foda. Você criou uma É, de menina muito foda. reconhecer, né? Reconhecer isso. Vindo dela significa muito. Sim. E, cara, você falou um negócio pra mim, me pega muito. Cara, essa série me entregou. Eu fiquei muito feliz vendo ela, acompanhando semanalmente, porque ela me entregou várias coisas que eu amei, assim. E essas side quests da Makio e e a gente já mencionou alguns, né? Mas dos personagens secundários em volta desse núcleo, cara, é tão bom, cara. Eu amava ver as amigas da Makio indo na casa dela, a amiga dela indo na casa dela. E aí, vamos cozinhar um negócio, aí cozinhava, Vamos e aí beber conversa. cerveja. E aí a Asa tá junto, aí são duas adultas conversando com um adolescente. Nossa, eu E amo perguntando muito coisa- essa cena, porque, tipo, é uma discrepância do tipo assim, pera, adultos são assim, tá ligado? E aí, tipo assim, eles, tipo, Adultos são assim. foda-se, toma no cu, É, cerveja exatamente, pra cara. caralho. E eles são Porque é uma divertidos. dinâmica até diferente do que ela tinha na casa dela, né? Uma Não, dinâmica familiar de não pai e mãe existe não é a essa mesma dinâmica. dinâmica de amigos. Exatamente. E aí ela tá vendo uma tia com uma amiga e, tipo, uma relação de responsabilidade completamente diferente, enfim. E até mencionar o Kasamichi, né? Tipo, a side quest amorosa, da vida amorosa da Makio, também pra mim é uma parada absurda, assim. E aí dá pra notar, inclusive, o quanto a presença da Asa na vida dela, tipo, melhorou esse outro aspecto na vida dela, né? Porque a série dá a entender, de alguma forma, que a Makio tem algum tipo de autismo, né? Tipo, e que ela tem uma dificuldade, uma resistência absurdamente grande à mudança, né? Interação Tipo, social também. e interação social, isso tá muito claro na série, né? Tipo, no texto da série. E a gente sabe que ela namorava esse cara, eles se gostavam muito, mas em algum momento ela foi lá e encerrou tudo porque, tipo, cara, não tô conseguindo lidar com essa relação. Tipo, a convivência não tá dando certo, saca? Não, e até E uma aí- das primeiras falas dele é: eu estou te odiando, não sei se ele fala exatamente odiando, porque você falou pra mim que não queria ter filho e adotou essa menina agora. Tipo, uma coisa Uhum. meio. Sim, é uma das primeiras coisas que ele fala mesmo. Mas ele nem fala assim com um tom mega negativo, né? Mas Não, isso não, é ele peso. fala- Ele fala de sereno, pesar. fala sereno. É. E eu amo esse personagem, tá? Diga de passagem. Ele é muito foda. Mas eu gosto muito desse negócio da Asa, tipo, ela afetar a zona de conforto da Makio, mas isso ser uma escolha da Makio, de tipo, eu vou aceitar esse desconforto na minha vida, porque eu quero, tipo, né, eu estou assumindo isso daqui, então eu vou evoluir nisso aqui. E a gente vê a certa dificuldade nisso, em diversos aspectos, e isso acaba afetando positivamente até a relação dela com esse ex dela, que, tipo, tá voltando a estar mais ativo na vida dela, mais presente, e tá junto, e tá aparecendo mais tempo lá, e
e do nada, tipo, as demonstrações de carinho dela, né? Tipo, tem um momento que eles estão vendo algum clipe na televisão lá, e aí tá os três sentados juntos, e a Makio, tipo, se aconchega nele, tipo, como um casal, sabe? E aí você vai notando, sabe, tipo, esses pequenos momentos, assim, de evolução, até chegar também no episódio em que eles se beijam, né? Então, reatam, de fato, o relacionamento, né? Até a Asa pergunta, você é o namorado da Makio? Ele fala, eu era. Mas como assim você era? Tipo, é um choque. Era o cacete, né? Era o caralho. É muito. Não, mas e assim, a série mostra tudo isso, né? A gente entende que, tipo, não, ele era... E agora tá, tipo, tendo uma retomada, um comeback, tá voltando pra vida dela. Porque E também a o cena relacionamento romântica dele ali é diz muito boa. muito sobre o coming age, né, da Makio. Né? Exato. Que é sobre o amadurecimento dela em relação ao relacionamento dela com o Casamate, que ela não estava necessariamente... Ela não, né, desculpa. Os dois não estavam necessariamente prontos na época em que eles namoram e que neste momento do presente eles veem uma nova oportunidade pra tentar reatar, ver o que deu errado. Conviver, né? Mas... Conviver, exatamente. E o Luiz, ele puxou um bagulho dos pais da Asa que eu confesso que eu achei muito intrigante, porque, tipo, o tempo inteiro eles querem pintar o quão ambíguo foi essa relação da Asa com a mãe e com o pai, por consequência, né? Sobre tipo assim, não, porque ela não foi tão filha da puta com a Asa como ela foi com a irmã. Mas você claramente vê que ainda existia uma cobrança, que é aquela cobrança standard de pai e mãe e tudo mais. Só que, tipo, o tempo inteiro, e o porquê que a fala do Luiz me fez tanto sentido, me acionou tanto uma luz, que é tipo assim, cara, a sensação que eu saí da série é que a relação da mãe e do pai era uma merda, tá ligado? E com a filha era meio merda também, tá ligado? Porque se tinha um pai que ele era desinteressado, se tinha um pai que ele não queria chamar atenção ao nível em que ele não falava nada, ele não fazia nada. Aí você tinha uma mãe que estava tentando de tudo pela filha, né? A gente passa a entender de que ela estava fazendo aquilo pela filha, mas que ela trazia consigo muito das coisas do passado, que é essa coisa mais de cobrar, de ser meio pulso firme até demais, que fez com que a Makio odiasse ela e que em determinado momento você acaba pensando assim, talvez isso tenha pesado, né, na forma como ela queria se relacionar com a filha, porque, tipo, pô, por mais que a gente conheça casos e casos de irmãos e irmãs que brigam, que acabam entrando numa rusga, chegar num ponto de você falar ruptura, que você odeia a sua irmã, você odeia o seu irmão por algum motivo. É um sentimento muito forte, né? É um sentimento muito forte, tá ligado? É um sentimento que você fala assim, cara... Tipo assim, não que você queria pagar pra ver, porque dá pra entender da onde que vem esse sentimento, só que você fica tipo, cara, sabe? Como que será que foi pra Makio crescer com esse sentimento? Tá ligado? Porque a relação de irmão... Eu não tenho irmão, então eu vou falar pela relação que eu criei com os meus próprios amigos, que pra mim são os meus irmãos e as minhas irmãs, que é tipo assim, é você poder olhar numa pessoa em que você confia a tua vida pra aquela pessoa. Né? Eu sou padrinho do filho da minha prima, e eu sou padrinho porque eu sou uma pessoa que se vir a acontecer alguma coisa com os pais dele, eu tenho total responsabilidade sobre ele, e aí eu entro meio que no papel da Makio aqui, tipo assim, eu vou acabar entrando num papel parecido com a da Makio, que é a responsabilidade de você criar uma pessoa para esse mundo merda que a gente tá vivendo 24 horas por dia, né? Então, tipo, todo esse relacionamento... Esses relacionamentos, no caso, né, da Makio com todas as pessoas ao redor dela, da Asa com as pessoas ao redor, da Makio com a Asa, né, é muito gostoso de assistir, de consumir, porque são relações tão genuínas que facilmente você consegue encaixar ele em alguma coisa da sua vida, alguma relação que você teve com um amigo que foi daquela forma, um amigo que era prestativo, um amigo que ele era mais cabeça dura e que batia de frente com você, e que você tinha divergências, ou um amigo que você... confia plenamente, ou uma relação de pai e mãe, né? Pô, a própria relação com a mãe da Makio é abordada aqui para você também entender como que foi esse processo em relação a elas com a mãe, né? Porque a mãe, pô, a hora que a mãe vê a Makio já fala assim, você tá aí toda destrambelhada, arruma essa roupa, tipo, já pequenas agressões acontecendo ali no dia a dia, e você fala assim, cara, faz muito sentido a Makio ter ficado extremamente puta, só que ela não gerou esse sentimento pra mãe, ela direcionou isso pra irmã,
tá ligado? Porque às vezes a relação Uma de questão pai... de confiança. De pais com... a relação de pais com filho acaba sendo uma relação tão hierárquica na parada que é tipo assim, eu não posso desrespeitar os meus pais. Mas o meu irmão e a minha irmã é uma relação quase que nivelada ali, onde vocês são iguais, né? Justo. Então, tipo assim, o Luiz mesmo conta diversas dessas situações que, por mais que eles são de gerações muito diferentes, eles ainda criaram uma camaradagem, Um vínculo, uma né? irmandade de pessoas que cresceram brigando, discutindo, se ajudando, se apoiando, né? Então uma relação que ela é complexa, complexa com seus altos e baixos, mas pra chegar num lugar aonde que a Makio chegou, deve, tipo assim, doeu, tá ligado? Doeu, e você sente bastante dessa dor. E eu acho que pra mim dói muito mais quando... Quer dizer, não é que dói, mas é que, tipo, quando ela fala que eu não estou nem me sentindo triste, você fala, caralho. É pesado. pesado. Sim. Você para assim, caralho. Putz. É pesado. Tem o buraco aí embaixo, né? E sabe o o que é vocês engraçado? comentaram, só um pouquinho. O que vocês comentaram de ela falar coisas da parada de, você pode falar o que você está sentindo, mas você não precisa sentir algo também, tá ligado? Você colocar na cabeça de uma pessoa que pode ter uma ausência de sentimento, é sempre uma parada que é muito forte pra mim, assim. Porque, tipo, a gente tá acostumado a ter, tipo, sentimentos lá no talo, é sempre, tipo, muita emoção, é a flor da pele, aquela coisa. A ausência Alguém de... faleceu, você precisa ficar triste. É, Tipo, você, porra, caralho, mano. Tipo, É. a pessoa, a tua mãe e teu pai morreu, tá ligado? Isso. Tipo, mano, se isso acontecesse amanhã comigo, eu ia ficar, tipo, do caralho. Eu ia ficar de caralho, assim, tá ligado? Eu ia Sim. ficar, mano, eu me fudi, tá ligado? Acabou a minha vida. Uhum. Só que você apresentar a solução pra uma pessoa que ela, talvez, você não precise sentir. Se você não quiser, tá ligado? Você colocar esse tipo de... É que não é nem a solução, né? É uma escolha. Existe uma essa escolha. opção também. Isso, que vai muito de encontro com o que a Asa vem sentindo durante a temporada toda, que é tipo, cara, me fala o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar no escuro. Eu não E a aguento Makio- mais que as pessoas ficam falando Não. coisas abstratas pra mim. Elas ficam falando Sim. coisas que eu não entendo, tá ligado? Eu sou, tipo assim, mano, eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. É pra sentir, não é pra sentir, é pra eu chorar, não é pra eu chorar. O que eu faço, tá ligado? E a Makio só vira pra ela e fala assim, você tem que fazer o que você achar melhor pra Sinto você. muito. Porra, velho, foda. É, foda. uma parada que é engraçada, porque eu estou jogando agora, tô no último terço do jogo ali, último trecho do Silent Hill F. Aham. Nossa, quero muito Também jogar. é um jogo de Quero muito jogar. relações familiares, assim, né? Ele também Boto fala fé. isso. E aí um paralelo que é engraçado, que não Só que tem com explícito- capeta. É com capeta. Só que exatamente. com capeta. É, na verdade, tudo de ruim vira demônio na história, né? Todos os pensamentos ruins. Justo. Mas uma coisa que é engraçada que tem no Silent Hill F, mas a gente não tem na história, mas dá pra traçar um paralelo disso, é porque na história do Silent Hill F, não é spoiler da história, é só um fato, a personagem principal, ela vira uma hora e fala, eu odeio minha mãe, mas eu não odeio ela pelo que ela faz, é pelo que ela não faz. Uhum. É por tudo que ela se omite, por tudo que ela não fez por mim, por tudo que ela não faz, por tudo que ela se... E aí eu olho pra família da Asa e falo, cara, ela tem relações ambíguas e sentimentos ambíguos, às vezes não pelo que os pais dela fizeram por ela. Não é porque o pai batia, porque a mãe... Às vezes é por quanto eles não se tornaram presentes pra ela, não viraram modelos de vida pra ela, entendeu? É que tem uma coisa que é muito foda nesse assunto todo, que é o Ped mencionou a fala complexidade. Existe uma complexidade na vida humana, que é uma parada que até eu reflito muito sobre isso na minha vida, enfim, na vida no geral, que é o seguinte. Somos todos seres humanos. E como seres humanos, todo mundo é complexo, todo mundo tem seus momentos, suas crises, e ninguém aqui é pai. Então a gente não tem a compreensão da vivência de uma paternidade, mas a gente sabe que um pai, ele é uma pessoa que ele ainda tem a vida dele, ele ainda vai ter os dilemas dele, ainda vai ter as crises dele, só que agora ele tem uma pessoa pra cuidar, entendeu? Um filho pra ser um filho ou uma filha pra dar de exemplo e educar, etc, etc. E eu sempre faço essa reflexão porque e aí fazer a reflexão conectando com a série, com o que o Ped puxou sobre a forma como era representado e mostrado isso, é que
não dá pra falar, tipo, não, porque os pais são filhas da putas e ausentes. É tipo, a gente não tem a compreensão do lado deles, né? Do que é a vida deles. Porque às vezes, porra, a mãe tá lá sendo sériazona com a Asa e tudo mais, só que, cara, às vezes na compreensão dela, ela tá tentando fazer o melhor pra filha. Só que a filha não compreende a atitude da mãe. E às vezes é aquela coisa que tem muitos pais que falam pros filhos, né? Quando você for pai, você vai entender. Porque às vezes é sobre isso. Às vezes é sobre perspectiva, né? Na perspectiva de uma paternidade, certas coisas vão fazer mais sentido do que outras. E óbvio, a gente avalia, né? Tipo, a gente julga e olha e fala, porra, o pai é ausente, a mãe não sei o quê, papapá, e a Makio tá sendo mais... Porque, cara, é muito diferente os contextos que os personagens estão, né? Só que daí tudo se une, eu acho, dentro de toda essa reflexão, com o fato de que, cara, uma hora a gente morre. Uma hora morre. E uma hora você não tem mais a tua mãe e teu pai, saca? Tipo, e as coisas ficam assim. E aí, no caso da Makio, é tipo, tá, ela nunca tentou reatar uma relação com a irmã dela. Então ela nunca pôde ter a oportunidade de entender se a irmã dela mudou, se a irmã dela era diferente daquilo que ela viveu no passado que machucou ela. Ela nunca mais vai ter essa oportunidade. E isso vai ser algo que ela vai ter que conviver dali pra frente. Que é nunca ter tido essa chance na vida. Da mesma forma como esse fechamento. Da mesma forma como a Asa vai ter que crescer sem entender direito essas ambiguidades da própria mãe dela. Da figura da mãe que ela leu naquele diário com a mãe que ela lembra e do comportamento em casa que ela tinha. A própria Makio, quando ela lembra da infância dela, tem uma cena que ela fala, né? Não, porque minha mãe costumava elogiar muito, minha irmã não sei o quê, até o momento que a minha mãe não começou a encher o saco, sabe? Começou a perturbar e falar, tipo, ser mais duro e tal. Então, tipo, existe esse aspecto de complexidade muito ampla e muito extrema na vida humana, só que, tipo, aí entra naquele papo do primeiro bloco, eu até mencionei as citações, né, do tipo, seja curioso não julgador, porque eu acho que em um certo ponto, e aqui não é sobre passar pano pra cagada nem nada, gente, assim, eu entendo que, enfim, dentro de relações complexas, vão ter situações que, cara, vai ser justificável um filho não querer ter uma relação com os pais, ou que o irmão com a irmã, enfim, existe essa complexidade, ponto. Mas aí, enfim, aqui dentro do contexto do que eu acho que a história tá conversando, né, e dentro da minha reflexão, tem muito esse negócio de refletir sobre o tempo e a presença das pessoas na nossa vida, né? E da compreensão, e de tentar entender, e de tentar, tipo, ao invés de só separar, de criar cisões, na realidade, tipo, tentar conectar, sabe? Tentar estar próximo e, de alguma forma, gerar entendimento. Aí entra lá a frase do Ted Lasso, a frase do Alan Moore, que é justamente, tipo, ser curioso, não ser julgador e tentar compreender, se colocar no lugar das pessoas. Só que, obviamente, a Asa é uma adolescente, ela é uma pessoa que, com certeza, só na vida adulta, ao longo da vida, que ela vai começar a entender mais sobre algumas coisas e comportamentos. E a Makio já é uma adulta e também tá aprendendo, entendeu? Porque essa que é a grande realidade, essa que é a grande verdade. A vida passa, as pessoas vão embora e às vezes a gente vai pensar assim, caralho, que foda, né? Tipo, eu não tive oportunidade de, sei lá, de ser sincero com aquele meu amigo. Eu não tive oportunidade de ser sincero com meus pais. Eu não tive oportunidade de ter uma conversa assim com meu irmão, com a minha irmã, de entender ele assim, assado, sabe? Tipo, então, me pega muito porque é natural que a gente crie barreiras, saca? Tipo, é muito natural. Tipo, a relação que eu tenho com os meus pais não é igual a como eu tenho com amigos. É muito diferente. Existem barreiras em diferentes tipos de relação, saca? E eu acho que isso é normal na vida, é natural. Enfim, tem N motivos pra isso. Só que isso me matuta a minha cabeça, saca? Porque às vezes eu fico pensando, poxa, tem barreiras que eu preciso ativamente manter em pé, saca? Tem barreiras que eu gostaria de quebrar, como que eu quebro, qual é o passo, sabe? Tipo, cara, isso é muito louco, saca? Porque é complexidade do ser humano, da vivência, convivência.
Lobato, isso que você falou eu acho que ressoa de uma forma muito importante na obra, e eu acho que a escolha da Makio ser uma novelista, ela não é à toa também, porque a gente vê que em um certo momento a Asa, ela tá tentando descobrir quem é a mãe. Muito do que você falou, dessa curiosidade dela, que ela quer saber necessariamente por que a irmã odiava a mãe, ou como que era a mãe dela, e ela escolhe ler o diário também para ela tentar conhecer a mãe, até o momento que ela se pergunta, pô, mas eu acho que a minha mãe tá mentindo no diário, e aí ela também ensaia uma conversa com a Makio, que acaba, que nem acontece, que ela novamente perguntando sobre como seria a mãe, e ela já deduz que a Makio vai responder que é algo que não tem como elas saberem, porque a mãe já não tá ali, então ela sequer pergunta, e aí eu acho que assim, essa é a minha interpretação do que a obra quer evocar com isso, é a gente saber assim, pô, será que a gente realmente conhece uma outra pessoa? Que a gente realmente é capaz de conhecer essa outra pessoa? Ou assim como a Makio, como uma novelista, a gente preenche a história dela com o que faz sentido pra gente. Então, eu acho que isso pra mim é algo que impactou muito essa análise de que talvez a gente não vá conhecer a mãe, a gente não vai conhecer a mãe da Asa. A gente vai preencher o que ela é pra gente com base Perfeito, nas é experiências isso. que a gente teve e no que a gente acha que ela vai ter, né? Então eu acho que uma parte que reforça muito isso é em algo pequeno, assim, quando elas vão na casa dos pais, né? Que aí a Makio vai olhar o guarda-roupa da irmã, aí ela olha assim e fala... E ela pensa, eu nunca imaginaria a minha irmã usando essa roupa. Então, assim, ela mudou, sabe? A mãe da Asa mudou, só que, na verdade, a mãe da Asa, ela não é necessariamente a mãe da Asa. Para a Makio, a mãe da Asa, a irmã dela, no caso, é a personalidade que ela criou também. Então, Isso. como ela esteve A distante, máscara ela dela, preencheu né? as páginas. Ela realmente Uhum. preencheu as páginas que faltavam da história da própria irmã. Então, eu acho essa reflexão que a obra traz linda, assim, de que talvez a gente nunca conheça alguém de fato, a gente não sabe quais Caralho, os sim, é isso traumas aí. que ela passou, a gente vai preencher a história daquela pessoa com base na nossa própria história. Então, eu acho incrível essa parte. Bom, gente, vamos então chegando ao final de mais um episódio do Animes Overdrive. Aqui temos conosco Ikoku Nick, nosso querido Journal with Witch, que a gente até nem mencionou, né, no bloco de spoiler, mas no fim das contas, né, tipo, é o Journal with Witch porque a Makio, no fim das contas, é a bruxa, é a estrangeira. Temos os sentimentos de solidão e de sermos estrangeiros na vida das pessoas e tudo mais, e são o diário desses estrangeiros, né, tipo, então... Porra, muito foda essa obra. Se não ficou claro, pra mim, especificamente, esse até o momento é o anime do ano. Desculpa, Jujutsu Kaisen, desculpa Frieren segunda temporada, desculpa todos os animes aí. Cara, esse anime pra mim, ele é arrebatador. Eu espero muito que as pessoas estejam escutando esse podcast e ficando animadas pra ir assistir o anime, ou rever, ou enfim, conversar sobre ele. Precisamos de mais obras assim. Cara, que puta papo, entendeu? Tipo, tô saindo desse podcast também com uma baita vibe, assim, tipo, e mais reflexivo ainda também, pra além das minhas anotações, todas as reflexões que essa série me deu. Então, porra, cara, coisa linda, tá? Chef's Kiss. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá de hoje vai ser uma outra obra, um outro mangá barra anime, que é o Usagi Drop. Se você gostou dessa dinâmica de uma criança tendo que lidar com a vida após um trauma, o Usagi Drop também trata sobre isso, né? Na história é o protagonista, que ele descobre que tem uma irmã, né? Num velório, né? A mãe morre, eu acho que é a mãe, se não me engano.
E ele descobre que ele tem uma irmãzinha, só que ela é uma criança mesmo. E ele acaba virando o guardião dessa menina e muda totalmente a vida dele. Ele tem que lidar. O final do mangá é meio mas no geral, assista o anime. O anime é muito bom. O anime é excelente, maravilhoso, tá? Assista o anime, que é um dos meus animes favoritos. É comfort anime, assim, pra mim. Porque ele é muito dessa dinâmica de um cara que ele é meio... Como posso dizer? Ele é meio vagabundo, assim, né? Não é um cara... Não é um exemplo de vida. Tendo que virar um exemplo de vida pra uma criança, entendeu? Tendo que se transformar nesse tipo de pessoa. É bem legal. Vale muito a pena. Bom, a minha recomendação essa semana, na verdade, vai ser um repeteco, aproveitando aí o ensejo que o meu amigo Lobato está assistindo a melhor série do Brasil, que é Ted Lasso. E... Brasil. Tô gostando legal, tá? E eu acho que Journal with Witch, né, o Ikokuniki aí, ela vai entrar pra mim na mesmíssima prateleira de ser essa série confortável que faz com que eu reflita coisas que são de fato interessantes pra minha vida, assim, sabe? São coisas importantes e que vão me ajudar a construir várias percepções do que eu levo na minha vida pra frente, assim. Foi uma delícia, assim, foi um deleite. Se você que estiver ouvindo a gente ainda não assistiu, eu acho que vale bastante a pena estar como uma grande prioridade na vida de vocês também assistir essa série. Não precisa ser agora, não precisa ser Você amanhã. não falou o nome da série até agora, só pra avisar, tá? O quê? Você não falou o nome da série até agora. É Da Ted recomendação Lasso. sua. É Ted Lasso, porra. Falou, Então, falou. Falou? Oi. Falou, pô. Quero VAR. Não, mas tudo bem. Ó. Tá perdoado. Porra, o Luiz não abre a boca pra falar Luiz uma coisa surtou. positiva, cara. Não é possível, mano. Nossa, Eu tenho só um Fred, complemento. como você está cheiroso hoje, tá ligado? Tá bom que a Eu gente não tá consigo gravando sentir seu isso cheiro. Como você tá remotamente, peitudo. Ô, Porra. pé de laço. É. Não, mas ó, Pé de laço. Ted Lasso pra mim é uma série que me faz ser uma pessoa melhor. Isso é verdade, tá? É isso, Eu mano. assisto um episódio e eu falo, eu preciso ser um ser humano melhor nesse mundo. Eu acho que assim, se você é uma pessoa que você gosta de futebol, você deve assistir essa série. Se você não gosta de futebol, você deve assistir essa série, porque essa não é uma série sobre futebol. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você assistiu o Journal with Witch, assista Ted Lasso, é um ótimo salto, inclusive, de narrativas pra você poder assistir. E se você ainda não assistiu o Journal with Witch, é uma recomendação, assim, de top 5 coisas que eu recomendaria pra qualquer pessoa que me pediria um anime de recomendação, tá ligado? Assim, eu acho que da minha parte, a minha recomendação seria, se você já assistiu o anime que está falando aqui, né, o Diário de uma Estrangeira, o Diário de uma Bruxa, conforme a tradução for, é você reassistir esse mesmo anime, porque eu acho que ele é de uma profundidade, assim, emocional, que eu acho que cabe uma, duas, três assistidas. A gente aqui mesmo deixou de falar sobre vários temas, sobre vários plots da obra. Então, assim, eu acho que é uma obra tão rica que, se você tiver gostado, espero que sim, vale você rever, até porque de outra perspectiva também, que eu acho que é uma obra que ressoa sobre vários aspectos que são mais femininos também, que acaba que, como não é algo que ressoa tanto aqui na gente, não é algo que a gente aborda, assim, de prontidão, mas eu acho que é uma obra tão rica que merece a sua segunda, talvez a sua terceira assistida. E para quem não me conhece, eu sou o Clayton, tenho um Instagram chamado clayton.com, com todo mundo tipo Sasuke-kun, sabe? Se você quando chama. Sim. É um pouco da minha trajetória aqui, morando no Japão, então caso você queira acompanhar, posto alguns conteúdos lá, faço stories, algumas reflexões, então sinta-se convidados. E um spoiler, a minha casa aqui no Japão é basicamente igual a da Makio, é assim, Caraca. é o mesmo formato de casa, então eu assisti assim pensando, caralho, essa é a minha casa. Cleiton, pare Tem aquele imediatamente. armário e faça- obrigado. Não. Pare imediatamente essa gravação e faça um tour pela sua casa. Não, tô brincando. Tá bem bagunçado, mas... Tô brincando. Tem uma criança no seu armário? Inclusive, um complemento Essa aí parte não tem. a recomendação do Clayton. Galera, fica aí. Mulheres, queremos seu comentário, tá?
seus comentários favor. sobre a série, suas percepções, principalmente sua vivência feminina. Somos 4 homens aqui conversando sobre essa história, mas com certeza tem muito mais coisas aí, tipo, relacionadas, inclusive sobre a vivência feminina em si. Então vai ser bom demais ter a sua participação de vocês aí nos comentários pra gente continuar A conversando gente gosta e muito ir de receber o trocando essa comentário ideia. de vocês. A gente gosta muito mesmo. Deixa o Então, comentário. é isso. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no nosso TikTok, Twitch, Blue Sky, YouTube, por @AnimesOverdrive. Então, não esqueça de seguir a gente lá e, como eu sempre falo, para você ficar ligado nas nossas novidades e, obviamente, conversar comigo e com todas essas pessoas maravilhosas que você está vendo aqui nessa tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, @Pedro Lobato, @LuizHunziger, @PetGames_, @Clayton.com. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.